Olá pessoal, hoje eu vou estar falando sobre a paleta Layers ou camadas e vou estar explicando um pouquinho sobre o conceito de camadas, alguns recursos dessa paleta. Acho que vai ser interessante para vocês. Para criar um novo documento, para a gente começar a aula, vamos lá em File New ou Ctrl N, né? Vou botar aqui o título aula, já está pronto aqui o documento. E vou abrir algumas imagens para poder a gente entender esse conceito aí. Você pode estar fazendo a mesma coisa para poder testar essas coisas. Você pode dar simplesmente Ctrl O ou File Open. Ele já diz aqui o atalho para você. Vou abrir essas imagens aqui que eu já selecionei. E, bom, uma primeira dica para você trabalhar legal com o Photoshop na hora de abrir vários documentos é você organizar as janelas deles, né? Se você reparar, o Photoshop antigo, né? Acho que até o 8 ou 9, né? CS ou CS2, ele trabalhava ainda com janelas, né? Somente janelas. Você abre o documento em diversas janelas separadas, né? Já a partir do 10 ou do CS3, né? Você tinha um recurso diferente, que era de você dividir esse documento em abas, né? Ele te dá uma visualização, só que com várias abas. Então você clicou em abas, você vai navegando entre os documentos. E você pode também organizar essas abas em janelas lado a lado, né? E o CS6 ele escondeu, né, o atalho aqui, uma coisa que eu não gostei muito, né? O CS5 tinha um atalho aqui onde você já vinha rápido e selecionava a visualização, mas mesmo assim você pode vir aqui em Window, Arrange, e tem as opções aqui para você. Bom, a primeira eu vou abrir, que é a mais fácil para poder arrastar os documentos um para o outro, mas tem várias, né? Conforme você clica aqui, ele te dá uma organização diferente, né? E pode ser essa aqui também, vamos lá. Eu vou clicar e arrastar para dentro do documento a imagem. Fechei essa, clico e arrasto a outra, fecho ela. Assim com as quatro. E vamos lá. Bom, o conceito de camada é justamente como se você estivesse vendo uma mesa. E nesse exemplo aqui nós temos 4 fotografias que estão sobre essa mesa. E você, aqui no palco, né, ou na área de trabalho aqui, você está vendo essa mesa de maneira aérea, você está olhando ela por cima. Então você vai ver basicamente a foto que estiver na frente das outras, né, ou em cima das outras. Né? E aqui na paleta Layers, você está vendo essa mesa de lado, né, imaginando como se o background fosse a mesa em si. As fotografias estão em cima da mesa, uma em cima da outra, mas você consegue ver todas elas porque você está enxergando isso de lado, né? Já aqui você está vendo de frente, ou seja, a que estiver em cima vai ser a que vai aparecer, né? Se eu mudar, se eu pegar esse cisne e jogar lá para baixo, vai a que estiver na frente vai ser a de cima aqui, que é o gato. Então o conceito de camada é basicamente esse, mas na prática ele te dá vários recursos, várias opções, como por exemplo a camada de cima. Vou botar esse passarinho aqui maior, se eu quiser botar ele aqui no cantinho e fazer aparecer uma outra imagem aqui, esse gato por exemplo, eu posso vir aqui, usar a borracha, apaguei aqui, ó, ele vai mostrar, quando eu apagar ele vai mostrar exatamente o que está atrás do passarinho, que é esse gato. Se eu botar ele aqui, ele vai aparecer aqui direitinho. Então, a ideia de camadas separadas facilita muito a edição, ajuda muito para fazer vários efeitos, várias montagens, é muito interessante. Vale a pena você explorar isso, entender legal as maneiras de usar as camadas, né? Porque existem muitas formas. E o Photoshop CS6 ele te ajudou a organizar melhor essas camadas aqui. Eu vou estar explicando, por exemplo, esse recurso aqui de pesquisa, né, por tipo de camada que ele introduziu. Isso para quem trabalha com muitas camadas ajuda demais e você vai entender isso nessa aula. Deixa eu voltar aqui para o tamanho da camada normal. Bom, vamos ao básico da paleta Layers.
Aqui você tem a opção de visualização, esse olhinho, ele significa que a camada está visível. Desmarcou ele, ela ficou invisível, né? Quando, às vezes você precisa tirar uma camada para ver como fica sem ela, então aqui é um recurso, é um atalho para você visualizar ou não a camada. Para quem trabalha com muitas camadas, quem faz web, por exemplo, né, documentos para web, layout de site, isso envolve 100, 200 layers, até mais. Você pode fazer algumas coisinhas aqui na paleta Layers que facilita muito para você encontrar o layer. O primeiro é a classificação de cor. Nesse mesmo quadrado, onde tem a opção de visualização, você tem a opção de cor que você pode inserir. Vamos supor que você queira marcar os layers de botão, por exemplo. Se você está fazendo um layout de site que tem muitos layers, né, muitas camadas, então você vai pensar, os botões vão ser vermelhos. Então clica com o botão direito aqui do mouse ou da caneta e seleciona a opção Red. Vai ficar vermelho aqui para você todos os layers que você selecionar assim, obviamente. E da mesma forma, outro tipo de layer que você queira classificar, de azul, você pode vir aqui, selecionar azul e assim você vai ter uma classificação por cores. Isso ajuda muito. Outra opção que você tem para organizar a sua paleta Layers é a opção de grupos, que você bota as camadas dentro de pequenas pastas, como se fosse no Windows, né? Você tem muitos arquivos e você pode separar os arquivos em pastas para ficar mais organizado. Aqui é a mesma coisa. Eu quero organizar, por exemplo, quero essas duas camadas no mesmo grupo, basta eu selecionar elas duas e arrastar aqui para esse íconezinho de pasta ou apertar Ctrl G. E o Photoshop vai automaticamente jogar essas duas camadas para dentro de uma pasta, ou sejam quantas forem, pode ser 50, 100 camadas, ele vai jogar dentro dessa pasta. Então você pode organizar melhor o seu arquivo aqui para trabalhar. E isso também abre opções de edição, né? Futuramente você pode explorar isso aí, você vai entender melhor. Eu uso bastante o grupo para edição, não só para organizar as camadas aqui, mas para fazer alguns efeitos aqui, facilita muito, né? Você pode tirar a visualização, você pode jogar uma máscara de camada aqui e editar, é muito legal a ideia do grupo, né? E para tirar a camada do grupo, você tem duas maneiras. Você pode clicar na camada que você quer tirar do grupo e arrastar para fora dele, né? Ou você pode clicar com o botão direito aqui e clicar em Ungroup Layers, e ele vai automaticamente jogar elas para fora do grupo e apagar o grupo. Outra coisa também que você pode fazer é, se você quiser jogar uma camada para dentro do grupo, é só clicar nela e arrastar aqui para cima do grupo. Se você arrastar do jeito que está aparecendo aqui no meu, ó, que está uma linha abaixo dele, ela vai continuar abaixo dele, não vai entrar. Aqui ela está indo para dentro do grupo. Agora você tem 3 camadas dentro desse grupo. Então o grupo veio para ajudar muito também a organizar a sua vida aqui. Aqui na paleta Layers, assim como qualquer outra paleta do Photoshop, você tem um botãozinho no canto aqui que te dá opções dessa paleta. Cada paleta tem a sua própria opção, né? Se você for ver aqui, ó, vão aparecer coisas diferentes dependendo da paleta que você selecionar. E na paleta Layers é uma opção importante, principalmente aqui na configuração, né, que você pode selecionar no Panel Options. Aqui você tem opções de tamanho do thumbnail. O que é o thumbnail? Ele é esse quadradinho onde você visualiza o conteúdo de cada camada. Você pode aumentar, né, vou botar nesse maior aqui para você ver, aumentar ou diminuir o tamanho dele até ficar só no texto, né? Se você clicar em None, ele vai ficar só o texto com o título da camada. Eu gosto de usar esse primeiro aqui, que é o menorzinho mesmo, para mim já está bom, né? Dá para enxergar aqui e não fica tão grande a visualização da palheta. Aqui tem uma outra opção, que é o de conteúdo desse thumbnail. Aqui vem padrão o documento inteiro. O que significa isso? Significa que ele vai mostrar em cada camada
o conteúdo real dessa camada. Por exemplo, aqui o passarinho, né, ele não é do tamanho do documento. E aqui vai mostrar tanto o passarinho quanto a área do documento que está sobrando, né, que está aqui quadriculado, significa que está transparente, né? E aqui você tem a opção também de Layer Bounds. Ele vai mostrar só o conteúdo de cada camada. Agora só está aparecendo aqui o passarinho. Não importa aonde está o passarinho, o tamanho do documento, ele vai aparecer só o passarinho aqui, assim como cada uma delas. Então, voltando aqui ao Panel Options, vou marcar essa opção novamente. Eu gosto de trabalhar assim. Aqui você tem a opção também de criar nova camada, duplicar a camada existente, né? Tem opções de mesclagem. E o que é isso? Bom, criar nova camada, você tem os atalhos também, né? Além desse, de clicar aqui em New Layer, você pode clicar aqui nesse botão, ele vai criar uma nova camada para você. Você pode apertar Ctrl Shift N, ele vai criar uma camada já com opções. Você pode selecionar aqui opções de mesclagem, por exemplo, de cor. Você já cria ela com uma cor, né, opacidade. Ó. E você também pode apertar Ctrl Shift Alt N, ele já vai criar automaticamente também. São 4 maneiras de você criar uma nova camada. Para apagar ela, você pode simplesmente apertar Delete, ou você pode jogar ela aqui nessa lixeirinha, né, e vai apagar a camada. Bom, mesclagem de camadas. Deixa eu criar aqui uma camada, vou pintar ela aqui de branco, criar uma nova aqui, pintar com esse azul que já está aqui marcado. E se eu quiser que elas fiquem em uma só, né, em apenas uma camada, eu posso selecionar a de cima e simplesmente apertar Ctrl E, e ele vai misturar ou mesclar ela com a camada que estiver diretamente abaixo, né? Da mesma maneira eu posso vir aqui e selecionar Merge Down, né, que ele vai fazer o mesmo comando. Ou eu seleciono essa, se eu quiser misturar essa azul com o gato, por exemplo, eu seguro Ctrl, clico na do gato também e aperto Ctrl E. Ele vai misturar, se você for ver, virou uma camada só, né? Dá um Ctrl Z aqui para desfazer. As opções de mesclagem, você tem Merge Down, que é só com a camada de baixo, ou com as que você selecionar. Eu posso selecionar outras também e dar esse comando, elas vão virar uma só, né? Misturou tudo aqui, a concha, o gato, o passarinho e o azul, está misturado, né? Ou eu tenho essa opção Merge Visible, né, que ele vai misturar tudo que tiver visível. Se tiver, por exemplo, uma camada que não tenha conteúdo visível, por exemplo, está tudo invisível aqui, ela não vai misturar. Ó, vou criar essa daqui que não tem nada, não fez diferença nenhuma. Tipo, mesmo que ela tenha conteúdo, essa daqui do passarinho, por exemplo, se eu tiver apagado aqui, ela vai misturar as outras, mas vai deixar ela aqui. Ela não vai misturar com as outras. E tem a opção de achatar a imagem, né? Você marcando isso aqui vai virar uma coisa só e acabou, né? Mesmo que tenha camadas invisíveis, né? Mesmo que o passarinho esteja invisível, marcou isso aqui, ele vai perguntar se quer descartar, ok, e foi, misturou, mesmo tendo essa camada invisível. Bom, aqui são as opções de mesclagem de camadas. Tem outras opções aqui, mas que não preciso explicar agora.